Olá, amados irmãos, povo de Deus, estamos aqui para mais um podcast de Missões Estaduais, no tempo de campanha. Paz nas cidades é o tema da nossa campanha desse ano e nós estamos aqui para falar de tudo aquilo que Deus está fazendo e pode ainda fazer através da sua oração, através da sua mobilização e também da sua contribuição para que os nossos missionários possam anunciar o reino de Deus e o príncipe da paz nesse tempo de tantos conflitos no estado do Rio de Janeiro. Nós somos o método de Deus para mudar a realidade desse estado. Então, quero agradecer a você que já tem feito a campanha na sua igreja, mas também convidar você a conhecer o material da nossa campanha. No site missõesestaduais.com.br você tem todo o material da campanha. Você pode baixar ali pastorais para o boletim da sua igreja, material para você usar nos pequenos grupos, roteiros pequenos grupos, também estudos bíblicos. Você vai encontrar material para as suas crianças, uma peça teatral, trabalho para você usar nos cultos infantis da sua igreja. Olha quanta coisa você pode encontrar. Também a música da campanha com playback, com partitura, para você cantar na sua igreja, paz nas cidades, e você vai poder estar ali então levando à sua igreja o conhecimento. Tem vídeos também no nosso canal do YouTube e no site também você encontra esses vídeos com testemunhos e também pessoas que foram alcançadas durante o trabalho missionário dos nossos irmãos. Então, meus queridos, vamos continuar a fazer a obra do Senhor. Deus tem nos chamado para investir na vida de milhões de pessoas. Eu tenho frisado isso ao longo da campanha. Os missionários têm falado sobre isso. Nós somos mais de 13 milhões de pessoas no Rio de Janeiro sem Jesus. E eu quero conhecer aqueles que hão de se unir a nós num grande exército de expansão do reino. Quero lembrar a você também do nosso cofre missionário. Muitas igrejas aceitaram esse desafio. O material da campanha esse ano ele não veio, no envelope, ele veio no cofre, e aqui dentro você encontra então os cartazes oficial e infantil, e depois você transforma esse material num cofre. Olha, você pode colocar lá ao lado do gasofilácio, na sala das crianças, você pode colocar na entrada do templo. E eu estou aqui hoje com a irmã Monique de Souza Tavares Gonçalves, liderança nossa, que tem trabalhado, e ela vai falar um pouquinho sobre isso, trabalhado conosco. E aqui, irmã Monique, olha, o cofre missionário. Muitas igrejas estão adotando o cofre missionário aí, estão fazendo a adoção de missões através dessa ideia, É uma das metas nossas dessa campanha, irmã Monique, que nós tenhamos igrejas parceiras, que possam adotar missões estaduais. Então, como eu falei para você, nós estamos aqui com a irmã Monique. A irmã Monique vai ter oportunidade de se apresentar agora para os irmãos, dar um oi para o povo, Irmã Monique tem trabalhado conosco aqui na coordenação de mobilização missionária. Monique, muito obrigado por participar desse podcast. Dá uma saudação para o povo aí. Olá, queridos, graça e paz, que alegria poder estar aqui na tarde de hoje, no dia de hoje, nesse podcast de missões estaduais. Para mim é grande alegria poder estar contribuindo para a campanha de 2022 Paz nas Cidades. Muito bom, Monique. Eu que agradeço a oportunidade de você estar com a gente aqui. Monique, para quem sabe, Monique tem atuado aí em várias frentes de liderança e trabalho, da nossa denominação, mas hoje de forma muito especial atuando com a gente aqui. Monique, fala para a gente um pouquinho, dessas suas atividades aí que você desenvolve na nossa Convenção Batista Fluminense. Então, pastor, hoje na Convenção Batista Fluminense sou vice-presidente da União Feminina, missionária Batista Fluminense, coordeno também a MCM Jovem de nosso estado como auxiliar da irmã Léa Ventura Pereni, e também estou como secretária executiva da Associação Batista Gonçalense, membro do Conselho da União Feminina Missionária Batista do Brasil, e não se esquecendo, mãe do Pablo e esposa do Cláudio. Esse aí é o melhor título que pode ter, de esposa, com de mãe. Com certeza, pastor. Maravilha. Monique, para quem não sabe, dentro da nossa estrutura da campanha desse ano, mesmo tendo essas atividades que a irmã exerce, a irmã tem cooperado conosco aqui através da coordenação de mobilização e de promoção missionária para essa campanha. Eu tenho um texto bíblico aqui, Monique, eu queria só deixar para os irmãos, um texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. Ele diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. O texto sempre me dá essa ideia de quem éramos, né? E de quem somos. Ou seja, estávamos nas trevas, hoje estamos na luz, porque Jesus nos alcançou e nos tornou povo dele. Para quê? Para que venhamos anunciar. Para essa geração. Para essa geração. E isso é que é interessante, porque assim, esse tem tudo a ver com o seu trabalho hoje, né? Com a atividade que você exerce. Ou seja, influenciar as pessoas que fazem parte desse povo de Deus para que possam estar anunciando, né? Anunciando as boas novas. Aí fala para a gente um pouquinho desse seu papel hoje, né? Dentro da estrutura de missões estaduais. Qual o seu papel hoje em missões estaduais? Então, pastor, hoje estou como coordenadora de mobilização de missões estaduais no Campo Fluminense. E tem sido um grande desafio neste tempo de mobilizar as igrejas do nosso campo a se envolverem em missões estaduais. Mas, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, muitas igrejas estão participando, estão aderindo, estão investindo, estão mobilizando, estão orando e ofertando, pastor. Tem sido um retorno muito bom quando fazemos contatos com promotores, pastores, líderes, até mesmo diáconos também, para conhecer um pouco mais de missões estaduais dentro dessa campanha. Isso é muito importante, porque a figura da irmã hoje é de ser a ponte exatamente entre o promotor, né, e aquele que tem atuado ali. E é interessante esse ano, Monique, bom que os irmãos saibam, teve uma estratégia, né? Missões Estaduais teve uma estratégia sim. que foi o Café com Missões. Café com Missões. Foi uma jogada de mestre. Né? Foi muito importante porque tivemos contato com a maioria das nossas associações do Campo Fluminense. Quase alcançamos as 41 associações. Né? E todas as associações foram visitadas por mobilizadores, pelos nossos missionários e promotores que cooperam com missões estaduais. E essa proximidade foi muito importante para essa campanha, porque mesmo antes de lançarmos a campanha, as associações já estavam sabendo o que iria acontecer. Então deu um tempo melhor para que todos pudessem se envolver e que quando a campanha começasse, já estavam cientes do que iriam acontecer. Então foi muito bom esse contato antes do lançamento da campanha, essa proximidade com as igrejas e associações. E a gente já viu que deu certo, né? A nossa intenção realmente já está até anunciando para você que está nos assistindo que é de associação. Prepara, porque ano que vem a gente quer ter, né, os pastores e os promotores juntos. Porque a gente entende que o pastor e o promotor precisam andar juntos nessa ação junto à igreja, na mobilização da igreja. Sim. E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? O seu papel hoje de mobilizadora, de coordenar os mobilizadores, mas nós temos visto a volta de alguns promotores que há algum tempo não faziam a campanha, né? Então, novos promotores também surgindo. Fala para nós um pouquinho, Monique, assim, qual é a importância do promotor em uma campanha de missões? Então, pastor Daniel, a importância do promotor é de promover nas igrejas missões, seja elas estaduais, nacionais ou mundiais, de envolver toda a igreja na promoção missionária da igreja local. Quando o promotor ele divulga não só nos embaixadores do rei, mensageiras do rei, amigos de missões, mulheres, jovens, homens, ele promove missões na igreja num todo. E é fundamental que o pastor ajude o promotor da igreja local na integração da campanha de missões. Entendi. E é interessante pensarmos nisso, né? De que o pastor precisa estar junto, o promotor com o pastor, mas o promotor trabalha não só no período de campanha, né? Não. Ele trabalha o ano todo, como bem disse, né? Ele trabalha no período da campanha de missões nacionais, estaduais, mundiais e locais também, quando a igreja realiza a campanha de missões locais. Ele é um instrumento ali para fazer a igreja acender e manter acesa a chama. Exatamente. Né? O amor pelo perdido, né? Para que ele possa mobilizar essa igreja e fazer com que essa igreja seja luz, né? Ali na comunidade onde ela está inserida. E como que a gente pode ajudar esse promotor? O que você diria para esse promotor que às vezes ele quer fazer a campanha, ele até já entrou no site, mas ele não está muito, né, conseguindo entender qual é a caminhada. Como é que a gente pode ajudá-lo a cumprir esse papel? Então, pastor, seria interessante que o promotor da igreja local
o promotor, junto com o conselho missionário também, que existem igrejas hoje que mantêm um conselho missionário, de conhecer missões, de ir para o campo missionário. Nós temos tantos projetos no nosso campo missionário, nós temos aqui a fase, nós temos aqui capelania hospitalar, nós temos aqui capelania escolar, nós temos muitas informações que muitas das vezes se passam desapercebido na campanha, porque o missionário vai na nossa igreja, ele expõe um pouco do seu trabalho, ele expõe um momento do seu convívio ali com a igreja, que é muito pouco, mas o promotor ele precisa se aprofundar, conhecer mais de missões, não ficar muito superficial, mas entender verdadeiramente o que é missões. Como promover na sua igreja? Viagens missionárias. Nós podemos promover viagens missionárias com as igrejas, podemos promover evangelismos com a igreja, podemos ir... E tem alguns projetos até que podem ajudar nisso, né? Você vê projetos que têm essa intenção de envolver a igreja com missões. Então, é interessante que ele faça contato com a gente, que ele conheça, leia um pouco sobre os missionários no nosso site, mas entre em contato com a gente. E uma coisa que você estava falando sobre a presença da igreja no campo, olha, eu digo isso porque os missionários dão esse retorno, né? E é bom que você preste atenção nisso. O abraço de alguém no campo, lá, um missionário que recebe um abraço, recebe uma visita, né? Ele é tão importante quanto a contribuição para a manutenção daquele missionário. Porque às vezes o missionário, atuando nas suas ações ali, ele se sente um pouco só. Então é muito importante que a igreja adote o missionário financeiramente, mas esteja com o missionário no campo. Mantenha um relacionamento. Exatamente, porque esse retorno... E é interessante, Monique, quando a gente fala de viagem missionária, por exemplo, a gente imagina indo para as cidades, para uma plantação de igreja, um fortalecimento de igreja. Mas tem um testemunho antes da pandemia, claro, muito interessante, de um grupo de irmãs de São João de Meriti que passou o dia, foram 25 irmãs, passaram o dia no hospital da Posse, Nova Iguaçu. Com o pastor Paulo Og, nosso capelão passaram hospitalar. o dia lá. E ali viram como é que acontece, como é que é a visita no leito, como é que acontece a abordagem, alguns projetos. Então é interessante que haja esse envolvimento, essa interação, para que a gente possa extrapolar o período de campanha conhecendo o ano inteiro, contribuindo o ano inteiro daquilo que Deus está fazendo. Porque às vezes a gente levanta a oferta e é muito importante para nós, no período de campanha, né, o dia do desafio. Só que a obra acontece o ano inteiro. Sim, sim. Né? Então por isso que é importante o promotor conhecer, envolver a igreja, mobilizar a igreja para sair e ir conhecer o campo, para que possa também sustentar o ano inteiro aquele missionário, seja em oração, seja com presença ou até mesmo com contribuição, como é uma das propostas da campanha, né? Uma das metas da campanha esse ano, que as igrejas possam adotar, quem sabe com R$100 por mês. Por isso a ideia do cofre também, para cooperar com isso, né? Para que as igrejas possam adotar missionários. Nós falamos agora há pouco sobre o café, né, com missões. Sim, sim. Vimos que isso foi uma estratégia que deu certo e seria importante que nós falássemos às organizações sobre esse apoio. Eu fico pensando, irmã Monique, já que você representa de alguma forma também a União Feminina, né? Você é a liderança, né? Eu imagino que assim, as mulheres envolvidas com a campanha de missões. Pastor, foi a coisa mais linda ver irmãs do campo fluminense, líderes, coordenadoras, promotoras se envolvendo. Não é? Todas com o cofre, adote missões. Pastor, nós somos verdadeiras mulheres cristãs em missão. Amém, num todo. glória a Deus. E assim completamos a União Feminina do nosso campo fluminense. Então, todas as associações têm o seu núcleo, né? Sim, isso. Então, são 41 núcleos. Exato. Nesses núcleos, então, cada igreja tem a sua MCM. Exato. Né? Então, isso quer dizer que quase que em sua totalidade... Praticamente todas.
as igrejas do nosso campo têm um núcleo de mulheres, não é isso? Praticamente 95% do campo fluminense tem um grupo de mulheres. Então nós podemos dizer que nós temos pelo menos 1.700 missionários aqui no estado. Com certeza, com certeza, com certeza. Né? Então essa é a ideia de que cada vez mais as organizações se unam em torno de missões estaduais, né? Então assim, as mulheres fazendo esse papel de oração, de mobilização, que fazem muito bem. Os homens ajudando nos projetos missionários, foi muito interessante. A gente teve esse apoio lá em Queimados, né? Os homens se uniram e construíram lá uma parte do projeto da Igreja de Renascer em Queimados, fizeram uma obra lá, um mutirão missionário. Então, se nós nos unirmos, e é interessante a gente falar sobre isso, se nós nos unirmos como organizações, nós vamos conseguir ir muito mais longe. Muito mais longe. Né? E temos condições de fazer. A gente falou aqui de oração, a gente falou aqui de mobilização, a gente falou de mão de obra, né? Os recursos eles aparecem e assim a gente consegue expandir. Então eu queria assim, até que você falasse um pouco como líder de organização, mas da importância da organização junto à obra missionária do nosso estado. Hoje, a União Feminina, ela, na sua total liderança, é uma liderança missionária. Todas no seu campo, eu em São Gonçalo, a irmã Lindomar em Mesquita, inclusive ajudou a promover o café missionário na Associação Mesquitense. Lá em Nova Iguaçu também nós temos a nossa irmã Edila Márcia, que é secretária da associação, que também abraçou e abraça missões. Então, pastor Daniel, hoje a União Feminina do Campo Fluminense, ela é totalmente missionária, para a honra e glória do Senhor. Amém. Então, estamos numa campanha, a gente convida também a juventude a participar dos projetos Jovens em Missões e outros projetos. Convidamos a todos os que fazem parte da nossa Convenção Fluminense a se unirem num propósito de expansão do reino no estado do Rio de Janeiro. Eu queria caminhar aqui para as considerações finais. Passa assim rápido, né, essa conversa. Verdade. Muito bom ter você aqui e ver essa experiência que você está tendo esse ano, que já aprovamos, né, essa ideia da coordenação, da mobilização. Esse ano foi um ano que veio muito mobilizador voluntário. Né? Muita coisa. Foi um ano surpreendente. Muita gente nova cooperando, né? Muita gente chegando. A Sara de Cordeiro, lá da Costa Leste, ela chegou para somar, para acrescentar nesse ano, muitos outros também. Sim, a gente tem nos extremos do estado aí, né? Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Eu queria pedir que você convocasse o povo, nós ainda estamos em campanha. Você que tem atendido a questão da promoção missionária, tem agendamento para agosto, né? Meu Deus, temos muito agendamento, às vezes até precisamos remanejar com mobilizadores para poder atender as igrejas. E isso muito nos alegra, porque até os nossos mobilizadores estão sendo recebidos com muito carinho pelas igrejas do nosso campo fluminense. Então, a nossa palavra de gratidão pelas igrejas do nosso campo. Muito obrigado. O nosso muito obrigado por abrirem as portas da sua igreja, por permitirem que missões estaduais faça a diferença nesse ano, pedindo paz pela sua igreja, paz pelos seus bairros, pedindo paz pela sua família, pedindo paz nas cidades. Monique, você tem respirado a campanha junto com a gente aqui, né? Então a gente está aqui vibrando com aquilo que Deus está fazendo, mas o tempo todo assim, esperando em Deus, né, que outros possam se chegar. Eu queria pedir que dentro dessa linha mesmo, você fizesse um convite àquelas igrejas que porventura estejam nos ouvindo ou nos vendo, que não fizeram a campanha ainda, que não se mobilizaram, que elas possam participar. Mas eu queria que você fizesse esse convite para eles, assim, para eles somar com a gente aqui. Então fica o meu convite. Você que ainda não conhece missões estaduais, venha aqui tomar um café comigo, com a Sulamita, com o pastor Daniel. Venha conhecer um pouco mais do que missões estaduais têm feito, têm realizado no campo fluminense. Tivemos, pastor Daniel, dentro dessa minha palavra, alguns agendamentos de outros estados, porque viram na nossa campanha algo extraordinário. Então, pessoas de outros estados estão realizando campanhas para as suas convenções
mas com o nosso material usando de campanha, usando o Uhum. tema daqui. Sim. Então, você que é Batista Fluminense, que faz parte dessa convenção, uma das maiores convenções da América Latina, segundo informações do IBGE. Não perca tempo. Venha fazer a campanha de 2022, porque eu tenho certeza que o nosso estado, que o nosso campo não será o mesmo, porque iremos realmente fazer a diferença pedindo paz nas cidades. Amém. Minha líder, irmã em Cristo, irmã Monique, que bom esse tempo aqui de bate-papo, né? Falando um pouquinho de algo tão importante. Verdade. Que é a mobilização missionária. O podcast tem essa intenção, a gente não só está, às vezes, com um missionário que atua no campo, mas às vezes alguém com uma proposta missionária, ou alguém também que atua, né, na estrutura da campanha. A tua presença hoje, tenho certeza, foi esclarecedora, com certeza vai trazer ao coração de quem vai nos ver e ouvir esse desejo de conhecer mais e de se envolver cada vez mais. Eu vou agradecer a você que nos ouviu até aqui, você que está conosco nos vendo, que Deus abençoe a sua igreja, que você procure informações sobre os missões estaduais. Nós estamos à disposição, como o Nick já disse, para caminhar com você na expansão do reino na sua cidade. Vamos orar juntos pela salvação dos perdidos no Rio de Janeiro, que o Senhor use a sua vida, a vida do seu pastor, da sua igreja, a você que já tem se envolvido, que já enviou até mesmo a sua oferta, o nosso muito obrigado, mas nós queremos fazer mais, nós queremos evangelizar esse estado, nós queremos alcançar o perdido, e para isso nós precisamos orar, para isso nós precisamos nos mobilizar, precisamos ir e precisamos contribuir. Então, agradeço pela campanha, convido aqueles que ainda não fizeram e nós vamos agradecer em oração agora por tudo aquilo que o Senhor tem feito e pela forma como o Senhor nos tem conduzido. Eu vou pedir a irmã Monique para fazer essa oração e agradeço, irmã Monique, as igrejas que já têm enviado suas ofertas, agradeço as igrejas que estão em campanha e aquelas que estão começando a campanha. Eu já tenho notícia de igrejas que vão fazer campanha em setembro. Oh, benção. Né? Já fui convidado, inclusive, para estar em setembro numa igreja lá em Queimados para fazer a campanha. Então, não para. Nós estamos o ano inteiro. Missões estaduais agora trabalha de janeiro a dezembro em campanha o tempo todo, falando do amor de Deus e levando o evangelho de Cristo para que todos possam ser alcançados no estado do Rio de Janeiro. Vamos orar. Eu peço que você faça essa oração, agradecendo a Deus e pedindo a bênção dele sobre as nossas vidas e sobre a vida de todos aqueles que estão conosco. Paz nas cidades não encerra agora, só encerra no dia 30 de março de 2023, porque 1º de abril de 2023 lança-se a campanha 2024. 23, perdão. Já está pensando na 2024, isso quer dizer que o coração já está totalmente missionário aqui com a gente. Vamos orar, Monique. Obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui, Senhor Deus, reunidos em Teu nome. Obrigado pela campanha de 2022. Obrigada por missões estaduais. Obrigado, Senhor Deus, porque vemos que as igrejas num todo estão se envolvendo. Obrigado, Pai. Gratidão pelas igrejas que já enviaram as suas ofertas, que agendaram, Senhor Deus, missionários, Pai. Muito obrigado também pelas igrejas que darão início agora na campanha de missões. Abençoe todas igualmente, Pai, que essa campanha seja a melhor campanha de todos os tempos. E que podemos, Pai, em Teu nome, pedir cada dia mais paz nas cidades. Amém. Nós oramos e agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Glória Amém. a Deus. Amém. Grande abraço, fique na paz do Senhor. Um abraço.